O governo criou uma lei que transforma o criador de conteúdo em uma profissão. Já sabemos que todo ano as marcas estão aumentando a sua verba, né, ali em publicidade, justamente porque isso está trazendo um retorno. E sabemos também que hoje, dentro das agências ou empresas, não se encontra apenas publicitários trabalhando. Existem pessoas de outra área ocupando os espaços que seriam dos publicitários, vamos colocar assim. Diante de todas as informações, o que sobra para quem quer ser publicitário em 2026? Ou melhor, vale a pena fazer publicidade e propaganda em 2026? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes disso, ex-social media e empreendedor, Marcos aqui, e aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado e criativo para você decolar a sua carreira. Antes de eu continuar falando sobre publicidade e propaganda nesse vídeo, eu peço para que, se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, clica em hypar para que esse vídeo chegue automaticamente para outras pessoas, assim como chegou até você. Vamos começar do começo? A primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com você, eu quero conversar aqui com você, é como está o mercado de publicidade em 2026. Existem aproximadamente 30 milhões de empresas no Brasil. Claro que 15 milhões, vamos colocar assim, 14 milhões, para arredondar, 15 milhões de pessoas são mês, né? Isso é um problema que o governo causou, mas não cabe a esse vídeo. Mas vamos colocar aí que tem mais ou menos 15 milhões de empresas no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai pesquisar a profissão que a gente quer seguir, vamos supor que você está com seus 18, seus 17 anos, é importante a gente entender sobre mercado. A primeira coisa que você precisa entender é como que está o mercado dessa profissão. E pelo que eu te passei aqui, que são 15 milhões de empresas, existe muitos espaços para que você possa atuar com publicidade. Ou seja, ele é um mercado que, sim, tem um olhar muito interessante, que ainda tem muito espaço para que você possa entrar. Então, o mercado de publicidade, relativamente, está bom para que você possa entrar para exercer essa função. O segundo ponto que eu quero trabalhar nesse vídeo é para quem é a faculdade de publicidade e propaganda. A faculdade de publicidade, ela é para quem sabe se comunicar através das palavras, do lado mais criativo, e para quem sabe se comunicar com os números. Mas, Marcos, todas as pessoas que eu conheci, ou todas as palestras, ou qualquer outra coisa que eu vi sobre publicidade, as pessoas falam que é necessário ser muito criativo. Aqui, ó, nesse último disclaimer que eu deixei aqui, que tá o suprassumo da coisa, tá? Ser criativo em publicidade é ser muito mais analítico do que propriamente dito criativo. Muita gente fala sobre ser redator publicitário, sobre ser um designer criativo, mas além de saber escrever, é preciso que nós sejamos voláteis. Em qual ponto que eu quero dizer para você? É preciso saber informar para a sua equipe, para os clientes que estão do outro lado. Por exemplo, se você trabalhar numa agência, vai ser importante você trabalhar com essas duas pessoas. Saber conduzir uma reunião. Imagine que você precisa conduzir uma reunião em que deu algum problema da conta do gerenciador de anúncios lá do Facebook, e aí você precisa passar isso para o cliente. Então você vai precisar saber conduzir essa reunião para que não vá tudo para o inferno, vamos dizer assim, o português bem claro. Saber escrever apresentações. Muitas vezes você vai ter que apresentar uma ideia para uma campanha, para um cliente, e você vai ter que saber fazer isso da melhor maneira possível para convencer o seu chefe e para convencer o seu cliente, caso você não esteja numa empresa, você esteja em uma agência. E aí são dois trabalhos. Saber escrever textos persuasivos, por exemplo, isso que eu estou fazendo, o roteiro desse vídeo, ele é um roteiro que está trabalhando para que você fique até o final dele. Você vai precisar saber escrever isso, saber qual tática vai ter que utilizar lá no começo, nesse meio e lá no final para que você fique até lá. Saber ler dados do mercado. É importante que você saiba ler os dados que o Facebook, o Meta Ads vai te dar, que o Instagram Ads vai te dar, que o YouTube Ads vai te dar. Mas também vai ser importante que você saiba ler isso, fazer isso que eu acabei de falar para você, saber os números que você precisa saber do mercado de publicidade para saber se você pode cursar ou não. Vamos supor que você fechou um cliente de luminária, só porque eu vi a minha luminária aqui em cima. Você vai precisar saber quem são os concorrentes dele, quais números esses concorrentes têm em mídias sociais. Então, são esses números que você também vai precisar saber, além dos gerenciadores de anúncios que eu falei aqui, de tráfego pago, entre outras coisas. Marcos, mas para que tudo isso? Esse é o mercado de publicidade. Algumas agências ainda têm contratos comerciais, por exemplo, quem trabalha com atendimento publicitário, que quando você traz um cliente, você ganha uma comissão em cima disso. Vamos supor que você fechou esse contrato com o cliente por um ano. Ao se renovar, você também renova a sua comissão. E dependendo de quanto você renovar, se aumentar a mensalidade que o cliente paga por mês, também aumenta a sua comissão. Aí é muito raro as empresas fazerem isso, mas ainda tem agências que fazem isso. Tá? E para quem gosta de trabalhar com números e gosta de publicidade, você tem uma vantagem. E eu vou te explicar por que você tem uma vantagem. Geralmente esse profissional mais de exatas, vamos dizer assim, ele vai trabalhar com mídias, que eu estava falando ali, né? Questão de olhar números, saber os números das mídias sociais, saber valor de mercado. E essas mídias podem ser TV,
rádio, buzzdoor, pode ser outdoor, pode ser adesivo de mesa de shopping, pode ser mall de shopping, pode ser o Google Ads, pode ser o YouTube Ads, o Instagram Ads, o Meta Ads, entre outras tantas mídias que nós temos que podemos criar oportunidades de publicidade através de um anúncio, vamos colocar assim. E tudo isso faz parte de um ecossistema já pré-montado. Tão pré-montado que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parênteses e vou lá para o computador para te mostrar como que funciona uma agência, como que é a estrutura, o organograma de uma agência e o organograma de uma empresa quando você é publicitário. Como falado anteriormente, eu vou explicar como que funciona uma agência de marketing. A gente vai vir para o nosso lado direito aqui para eu poder começar do setor de criação, que ele é dividido por, primeiro que a gente tem o setor de criação, né? Então ele é dividido por diretor de criação, diretor de arte e design, e tem uma pequena diferença, o diretor de criação ele é o responsável pelo setor e o diretor de arte geralmente ele vai ser o designer. Não que isso pode estar em ordem invertida, mas só para que você entender a hierarquia ali dos cargos propriamente dito, né? Claro que isso aqui está todo mundo dentro debaixo de um gerente, ou até de um coordenador de marketing, um gerente de marketing, mas ainda tem essas nomenclaturas, tá? Aí a gente tem o redator publicitário, o copywriter, tá? O social media e o videomaker, o storymaker e todas as pessoas que são responsáveis por essa parte de mídias sociais, a ativação das mídias sociais, o plano tático das mídias sociais. Esses três últimos aqui são responsáveis por esse plano tático, que seria o operacional das mídias sociais. Esses quatro, né? O diretor de arte aqui. O diretor de criação ele é muito mais focado em desenvolver marcas, vamos dizer assim, na parte de criação de peças publicitárias, de artes publicitárias. Então, o setor de criação ele é dividido geralmente, a gente sabe que tem diferença de uma agência para outra, mas na maioria das vezes dessa forma, certo? Segundo ponto aqui, ó, o CRM e o e-mail marketing, eles meio que trabalham junto. Por que eu coloquei CRM mais e-mail marketing? Tem empresa que separa o CRM do e-mail marketing, porque não são a mesma coisa, só para que você entenda. Mas isso é papo para outro vídeo, tá bom? E aí entra o atendimento e o diretor de contas ou o gestor de projetos. Eu vou até adicionar aqui gestor de projetos, porque hoje a galera tá trabalhando como eu vou colocar aqui analista de projetos, que é assim que está sendo contratado. Eu estava tentando buscar nomenclatura, mas aí o pessoal está trabalhando assim. Mas é a mesma porcaria, os três. O atendimento, o diretor de contas, o analista de projetos, é a mesma pessoa que vai ter que conversar com o cliente, vai ter que pegar o briefing do cliente, que vai ter que levar essas informações. Para quem não sabe o que é briefing, de repente você está assistindo isso daqui, briefing é nada mais nada menos do que um documento onde você pega todas as informações do cliente e passa para a sua equipe, tanto para que você tenha organização de como que o cliente chega na agência, como que o ponto de partida que a gente pode ir e para a sua equipe entender mais ou menos qual que é a cara que o cliente queira tocar dali para frente. Acho que é a melhor maneira que eu posso explicar para você, certo? Então, atendimento do diretor de contas e analista de projetos é a mesma porcaria. A gente vem na parte de mídias, onde eu cliquei aqui agora. Dentro de mídia, a gente tem algumas partes, pelo menos deveria ter algumas partes, que são muito bem, se for muito bem organizada, fica muito fácil de trabalhar, tá bom? Mas, então a gente chega aqui já no diretor de mídia, que é a pessoa responsável pelo setor. Então, essa pessoa aqui, ele é responsável pelo setor, diretor de mídia, diretor de performance. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, vou colocar mídia /performance, porque as agências hoje trabalham com o setor de performance e eu esqueci de colocar isso aqui para vocês, tá bom? Então a gente tem o diretor de mídia, abaixo dele a gente tem o assistente de mídia ou o analista de mídia, que tem essa diferença. Tem o analista, que ele é a pessoa mais analista, e o assistente, que geralmente é a pessoa operacional. Eu vou até colocar aqui, só para você ver, gente, como que tem tanta coisa que até quem trabalha faz um tempinho esquece. Agora, corrigido, analista de mídia e o assistente de mídia. O analista geralmente é a pessoa que vai fazer a estratégia, vai montar, vai pegar o que o diretor passa, chega com um briefing do atendimento com o diretor, ele vai montar a estratégia, o assistente vai ser a pessoa que vai executar essa estratégia dentro das mídias. Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads e todos os outros ads que a gente tem dentro das mídias sociais e, claro, não esquecendo da mídia off, TV, rádio, outdoor, buzzdoor, estádio de futebol, mesas de shopping, porque a gente esquece que eu estou escrevendo meu livro agora e quando eu lançar, você que tiver a oportunidade de comprar, você vai entender o que eu quero dizer com tudo é mídia, todos somos mídia, você vai entender isso de uma maneira muito mais clara. Hoje tudo é mídia. Então o celular que você tem na sua mão é uma mídia, a TV é uma mídia, a rádio é uma mídia, outdoor é uma mídia, buzzdoor, que é aquela parte de trás do ônibus, é uma mídia. Estádios de futebol são grandes mídias, não só as camisetas dos times, mas também as grades ali onde aparece a sua publicidade,
onde aparece ali o nome da marca, as mesas de shopping. Eu fui no shopping esse tempo atrás e tinha uma puta campanha que eu já tinha visto um pedacinho na TV, tinha escutado alguma coisa no rádio e eu vi que eles desdobraram também essa mensagem de marca, né? Essa parte de awareness eles também fizeram nas mesas dos shoppings, tá? Então é importante você entender que a mídia ela não é só a parte online, mas também tem a parte online. E é muito legal você fazer essas cotações, tá bom? Então, chegamos aqui no Media Performance terminando e a gente vem para o gerente de marca. Mas, Marcos, gerente de marca, como assim? É muito importante, pelo menos agora, depois de 2020, depois que estourou a pandemia, que você tenha um gerente de marketing, um gerente de os diretores de criação de cada setor, né? Que nem eu falei ali, o diretor de projetos, o gerente geral, que seria um gerente geral da empresa, o gerente de marketing e o gerente de marca. Por quê? Com as demandas aumentando cada vez mais, as empresas esquecem que precisa trabalhar marca. E isso pode ser uma fonte muito lucrativa para uma agência. Eu sei que, tipo, para você que está chegando agora, talvez não faça tanto sentido, mas quando você estiver quando você estiver fazendo a faculdade, vai ficar um pouco mais claro. Se você pegar também para estudar um pouquinho sobre marca agora, você vai entender que existe uma diferença entre gestão de marca, uma diferença assim, tá? Propriamente dita, entre gestão de marca, entre fazer marketing e fazer a publicidade. Que nem eu vou só fechar aqui só para voltar aqui para a gente falar. Quando eu falo, por exemplo, sobre camisas de futebol aqui, que você colocar o seu patrocínio, vamos supor que o Social Media Marcas coloque o patrocínio paga uma bala para colocar Social Media Marcas na frente da camisa do Flamengo. O Flamengo é uma mídia muito grande, hoje é a maior mídia do futebol brasileiro. Então, eu estaria pagando muito, mas eu estaria aparecendo num time que aparece todas as vezes dentro da TV, seja a TV paga ou seja a TV aberta. Então, entenda isso como mídia. Entenda que essa é a parte que você pode também trabalhar marca. E o gerente de marca, ele é um dos responsáveis por esse planejamento que eu coloquei aqui, ó, para identificar esses espaços, tipo a camisa do Flamengo, que eu citei para você. Então, é importante que a gente tenha esse gerente de marca para que ele olhe de uma maneira estratégica para onde a sua marca pode estar além das mídias que eu citei ali em cima, Google Ads, LinkedIn Ads, Meta Ads, que seria Instagram, Facebook, tudo isso, tá bom? Estratégico, então a gente tem o planejamento, que seria o gerente de marketing, ele faz essa parte de planejamento, mas a gente pode ter uma pessoa também para fazer essa parte de planejamento. O estrategista de marca, que é esse daqui que eu deixei aqui embaixo, parte estratégica, o estrategista de marca, ele que vai pensar as estratégias, que tem uma pequena diferença entre planejar e pensar a estratégia, e o especialista em branded content. Marcos, o que é especialista em branded content? É mais ou menos o que o social media faz. Só que o que o especialista de branded content faz? Ele trabalha muito mais as mídias que o social media não trabalha. Então essa é a diferença dele para o social media. Ele vai trabalhar conteúdo para blog, ele vai pensar em qual conteúdo é importante que uma marca, por isso que é branded content, é importante que uma marca tenha numa mídia tipo blog, numa mídia tipo jornal, numa mídia tipo, sei lá, no release pro tipo estádio de futebol, pro jogo, pro pré-jogo, vamos dizer assim. Então é muito importante que esse especialista entenda de conteúdo não só ali para as mídias digitais, mas também para as mídias off, certo? Fechamos o nosso lado direito, vamos para o nosso lado esquerdo. A gente tem a produção, que eu acabei de notar que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui agora, que é o audiovisual. Meu Deus do céu, esqueci da parte princípio para colocar o nome das marcas. Que é o visual, que seria vídeo, né? Apenas que é a direção de fotografia, que ainda tem dentro das agências de publicidade. Áudios, e aqui eu vou colocar, entre parênteses, spot e jingle. Muita gente aqui já se formou em publicidade, nem lembra que isso existe e acha que isso não faz diferença, mas faz. Uma das aulas que eu mais gostava quando eu fazia publicidade era criar spots e jingles, eu bagaçava. Uma das coisas que eu podia ser idiota, né? E o professor não vai te privar. Então você consegue trabalhar muita coisa e entender até onde você pode ir. Eu achava muito legal. Eu acredito que seja mais isso. Mas vamos supor que... Vou colocar aqui vídeos para a internet também, porque hoje tem muitas... Vou colocar para as mídias, tá? Porque hoje tem muita gente trabalhando isso. Mídias sociais. Então, vamos colocar isso aqui dentro de produção. E aí, agora eu quero fazer um parênteses e agora trabalhar só esquecendo a agência. Vamos supor que a agência acaba aqui em produção, tá? Eu sei que não acaba, tem RH, tem administrativo, tem todo esse cacete, tem o comercial, mas eu só foquei na nossa parte publicitária. Vamos pensar agora dentro da empresa, como que funciona, tá? Dentro da empresa, o gerente de marketing eu deixei até aqui dentro, deixei até separado porque eu achei que ficou meio pressionado ali e eu não quis corrigir porque eu já queria gravar e trazer esse vídeo para você. Então, quem cabeceia a publicidade dentro de uma empresa
onde você vai trabalhar apenas para uma marca, é o gerente de marketing. Abaixo dele tem o analista de marketing, o assistente de marketing, e o assistente de marketing ele pode trabalhar tudo isso daqui: marketing de conteúdo, marketing de influência e marketing de experiência. E perceba que é diferente de social media, que eu deixei aqui embaixo. Perceba que é diferente. Geralmente a gente vai ter um gestor de e-commerce, ou pelo menos um coordenador de e-commerce, ou um analista de e-commerce. Por quê? Porque o e-commerce hoje é uma parte muito importante. Uma das últimas empresas que eu trabalhei, o setor de e-commerce ficava dentro do marketing. Só para você ter uma noção como eram coisas diferentes. Eram 2 pessoas que trabalhavam no e-commerce e 4 pessoas que trabalhavam no marketing. Então a gente meio que, na verdade, a gente puxou, né? A gente conversou com a diretoria e puxou eles pra gente, porque não fazia sentido eles estarem fora. Do mesmo jeito que não faz sentido você ter outras pessoas aqui dentro. E aqui dentro de social media, não, eu vou abrir mais um. E ainda tem a parte gráfica, né? Porque a gente esqueceu. Design gráfico e o editor de vídeo. Vou colocar os dois juntos, tá? E os dois é só mais um setor, porque a gente esquece. Eu esqueci simplesmente do design gráfico e do editor de vídeo. Vou colocar aqui. E o editor de vídeo para fazer essas coisas. Muita gente quer colocar tudo isso aqui, ó, dentro de social media, mas não é a mesma coisa. Isso aqui seria o que é ideal, tá? Em agências de publicidade e marketing, eu coloquei aqui no centro. Vou fechar tudo e agora a gente vai voltar com o Marcos para ele continuar o vídeo que eu estou gostando muito de fazer e trazer para você aqui. Bom, você viu as duas opções de mercado de trabalho, aquelas mais tradicionais. Tem uma que ela não é tradicional, mas ela também não é uma coisa que começou agora. Já faz muito tempo que existem consultores, que é nada mais do que os consultores de agências ou de empresas. E aqui, quando eu falo isso, é ajudando agências a estruturar o negócio dos clientes ou ajudando agências a estruturar o seu próprio negócio. Só para você ter uma noção, hoje eu sou consultor de agências para que você possa estruturar o seu negócio, agência de social media ou uma agência de marketing. Eu tenho esse serviço no meu guarda-chuva de serviço. E esse aqui é o ouro, tá? E aqui é onde você realmente começa a sair você começa a ganhar 2 dígitos, vamos dizer assim, por cada consultoria que presta. É outro mundo. Agora que eu te expliquei como que funciona as agências e um pouquinho de como funciona depois que você tem um tempo, que tudo isso que eu te falei sobre consultor, depois que você tem um tempo de mercado. Eu quero voltar um pouquinho para falar sobre as pessoas de exato. Por quê? Porque hoje 5% dos publicitários formados trabalham nessa parte de mídia. E dentro desses 5% ainda tem uma grande parcela que não vem do mercado de publicidade. Marcos, como assim? Provavelmente você deve ter algum parente, você deve conhecer alguma pessoa que se formou em engenharia e trabalha com marketing, ou que se formou em história e trabalha com história. É o maior esquema assim que eu vi de uma pessoa que tinha formado em história e veio trabalhar com marketing. E principalmente dentro dessas áreas de mídia, de gestão de tráfego propriamente dito. Por que isso acontece? Porque 95% dos profissionais de publicidade que se formam na faculdade trabalham com a parte criativa. E isso deixa o mercado um pouco mais complicado para essas pessoas. Por que eu faço essa análise? Vamos pensar que existem 3 faculdades de comunicação social, que é publicidade, jornalismo e comunicação em multimeios. Esses 3 disputam uma vaga para agências e para empresas. Então pensa o tamanho. Se todo mundo trabalhar aqui com criatividade, pensa o tamanho desse mercado, mais o tamanho de vagas que tem. Então você imagina que o valor do salário dessas pessoas é menor. E agora você já deve estar imaginando que se tem 5% só do mercado trabalhando com gestão de tráfego, você deve imaginar que o salário lá é maior. E é importante eu trazer isso, porque é o mesmo jeito que você precisa entender o mercado quando você entra lá, a questão dos 15 milhões de empresas, é preciso entender também aonde você vai se situar. Por exemplo, eu trabalho com criatividade, mas eu também trabalho na parte analítica, eu também trabalho na parte de mídia. Porque quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, eu comecei a trabalhar com gestão de tráfego, como analista de mídias sociais. Eu era a pessoa que realizava os anúncios, então eu tinha que fazer análise do anúncio em tempo real e fazer aquela análise geral dos dados que cada anúncio tinha gerado para a empresa, por exemplo, que a gente fazia. Infelizmente, quando eu entrei no mercado de publicidade, não tinha um vídeo como esse daqui explicando como que funciona o mercado e como que funciona o mercado interno da publicidade, que é essa diferença que eu falei para você entre parte exatas e parte criativa. E agora eu quero acrescentar uma coisa que talvez para você que se considera criativo e quer fazer publicidade, talvez não vá gostar muito. Mesmo você sendo essa pessoa criativa, você vai ter que lidar com números. Vamos lá, pensa que você entrou numa agência que ela é 360. O que seria uma agência 360, Marcos? Ou agência full service? Ela trabalha com todas as mídias possíveis, aquelas que eu falei: Buzzdoor, Outdoor, essa é a parte offline, mesa de shopping, adesivo para mesa de shopping, panfleto, flyer, vou tentando pegar todas as mídias que são offline, sei lá,
Mas acho que você já entendeu, né? E ao mesmo tempo você também tem uma campanha rodando no online, que é Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest e entre outras coisas que você também deve conhecer. Beleza, você tem essa campanha 360 que a gente chama que é quando, ou transmídia, que é quando ela não é feita em apenas uma mídia só. Como você tem o controle do lado online, você vê que o título que foi utilizado que é o que a gente chama de mote de campanha, que é o que move a campanha toda, não está convertendo no online, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Você entendeu? Aqui tem como você corrigir, não tem? Porque aqui você está vendo os números. No offline não tem como corrigir. Ou seja, você vai ter que confiar no número de tiragem que a empresa que você comprou o espaço, que vai ser a TV, vai ser o rádio, vai ser a empresa de outdoor, te mostrou através dos números que ela coleta. E aqui entra duas coisas pesadas. Como que você vai explicar tudo isso para o cliente? É isso que é o trabalho de publicitário no dia, lidar com números e trazer isso para o lado mais criativo possível na hora que você precisa defender uma coisa dessa. Percebe como você vai ter que trabalhar com números, quer queira ou não? Só que agora eu vou te responder a pergunta desse vídeo, que é o título desse vídeo, se vale a pena ou não trabalhar com publicidade. A resposta para essa pergunta é sim, mas com alguns poréns. Eu não vou muretar aqui não, eu só vim te trazer alguns poréns. Eu ainda acho que vale a pena trabalhar, ser publicitário, se formar em publicidade ou começar publicidade e propaganda em 2006. O porém número 1 é sobre ficar rico sendo publicitário. Primeira coisa que você precisa entender é que não depende só de você, assim como com outra profissão, né? Mas não depende só de você, depende de outras coisas e pessoas sim. Por exemplo, quando eu estava na facu, eu já sabia que eu ia trabalhar com mídias sociais. E isso é um ponto para que você também já coloque na sua cabeça. Onde você vai trabalhar? Você vai se especializar em quê? Porque quando eu entendi que eu ia trabalhar com mídias sociais, eu sabia que eu tinha que fazer uma pós em gestão de projetos, porque é projetos digitais, né, no caso, porque eu ia ter que trabalhar com projetos digitais. Eu sabia que eu ia ter que ser uma puta especialista em gestão de marca. E eu sabia que eu ia ter que entender sobre todas as mídias, porque eu queria ser um especialista em mídias sociais. Então eu já sabia o que eu precisava estudar. Isso vai facilitar muito para você. A publicidade, ela é muito ampla. Que nem eu falei para você, tem um lado offline e o lado online. E quando você se especializa em LinkedIn, ou você se especializa em YouTube, ou você se especializa em campanhas offline, você já está se colocando em um potinho, vamos colocar assim, e você vai estudar sobre aquilo que você precisa. E sabe o que é a melhor coisa? Que quando você faz a faculdade de publicidade e propaganda, a fórmula que você aprende lá é a mesma fórmula que você vai aprender em um curso de um nome grande aí do mercado de trabalho, um curso online de um nome grande no mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque provavelmente quem escreveu a emenda daquele curso e quem desenvolveu aquele conteúdo foi um publicitário. Olha aí o plot twist para quem não sabe. E isso, por si só, também já é um novo mercado. Então entende como que saber sobre ser esse especialista que eu quis ser sobre mídias sociais talvez também me favoreça quando eu, sei lá, tiver de saco cheio de fazer o que eu faço aqui e posso me candidatar em outro lugar? A gente precisa entender que a publicidade existe desde que o mundo é mundo. Por exemplo, uma das pessoas que eu recomendo que você lê o livro, tem até aqui o link na descrição para que você possa ler, é o livro Confissões de um Publicitário de David Ogilvy. O Ogilvy, ele trabalhou nos anos 30, nos anos 40, criou a sua agência lá e ele precisava vender produtos sem ter celular, sem ninguém ter celular na mão, sem ninguém ter um computador na sua frente, era simplesmente no jornalzinho, revista e outdoor e o resto você se vira. Tinha bem menos mídia para ele vender produtos e ele fazia isso. E como publicitário, a gente precisa entender como que a gente vai criar esses espaços, como a gente vai criar esse título, como a gente vai criar essa aproximação para que a pessoa, mesmo que seja no celular, quando ela está com tudo tirando a atenção dela, para que prenda a atenção dela dentro dessa mídia, vamos supor assim. E mesmo em um mundo com IA, eu tenho certeza que o seu trabalho não vai morrer. E aqui entra mais um porém. Se você procurar o conhecimento certo, as empresas vão precisar de pessoas que sabem muito para poder gerar os melhores resultados com IA, de um publicitário que sabe muito para poder gerar o melhor resultado com a IA. E pegando esse gancho sobre ser publicitário que vai precisar estudar, eu preciso te dizer algumas coisinhas. Se você vai ser publicitário e ser um atendimento publicitário, e essa é uma carreira dentro da publicidade, é importante que você estude sobre gestão de projetos. Se você vai se formar em publicidade e quer seguir a carreira de design, é importante que você estude social media e gestão de tráfego. Hoje em dia não tem mais como você se especializar em design, principalmente por conta da IA que eu acabei de te falar. Hoje, se um designer que sabe trabalhar com IA, ele entrega resultados, entrega tipo planejamento de conteúdo de um mês em menos tempo, porque ele sabe como trabalhar prompts para gerar imagens, ele sabe como trabalhar em conjunto com o social media, com o gestor de tráfego, porque ele vai ter essa conversa e vai ter a IA para ajudar ele a gerar tudo isso de uma maneira mais rápida. E o outro motivo em cima disso que eu acabei de falar é que você pode cobrar mais. Você, por exemplo, igual hoje eu sou social media, eu sou especialista, eu posso cobrar mais pelo trabalho que eu ofereço. Por quê? A carreira de social media está dentro da publicidade, mas o fato de eu ser publicitário já me
coloca na frente de muitas pessoas, mesmo o mercado querendo acabar com faculdade. Para você ter uma noção, hoje eu consigo fechar publis aqui pro canal no YouTube, eu consigo fechar publis lá pro meu perfil no Instagram, eu consigo fechar publis pro TikTok, pro meu LinkedIn, justamente porque eu tenho esse conhecimento publicitário sobre o mercado, que eu acabei de trazer para você lá no começo e no meio desse vídeo. Agora, se você tá naquele bonde de que quer fazer faculdade de publicidade, porque não tem nada em mente e porque precisa fazer alguma coisa, na boa, nem faz. Por que eu falo isso? Você vai precisar trabalhar muito na faculdade. Eu acho que eu fiz, assim, dos 4 anos, porque eu fiz 4 anos de publicidade e propaganda, eu acho que eu fiz mais de 20 planejamentos para os trabalhos de faculdade. E a gente está falando sobre 20 planejamentos. Quem já fez um planejamento, de repente você é publicitário e caiu nesse vídeo, sabe o trabalho que dá. Agora imagina que eu tinha que fazer isso enquanto eu trabalhava, enquanto eu precisava fazer planejamento dentro das empresas e eu não podia usar por causa de contrato. Então imagina o tanto de coisa que eu tinha que fazer da melhor maneira possível para tirar uma nota boa em publicidade. Pelo menos eu queria fazer isso. E tem outro fator, que pessoas de outras áreas, como eu citei aqui, os engenheiros, os historiadores, ou sei lá quem mais trabalha com números, os cientistas, os softwares, os engenheiros de softwares que estão vindo para nossa área, eles chegam na nossa área e estudam a nossa área, ou seja, eles vêm para cá, se dedicam e você vai ter, além da nossa concorrência, você ainda vai ter a concorrência deles para poder exercer uma função dentro de publicidade. Sim, o mercado ele é injusto por você ser publicitário, tá? Infelizmente, o publicitário ele ganha bem menos que o engenheiro. Infelizmente, o publicitário ele ganha bem menos que o advogado. E não tem como eu, como publicitário, exercer a função de engenheiro e nem tem como eu, como advogado, eu, como publicitário, exercer a função de advogado. Mas tem como o contrário, porque o mercado abriu essa barreira. Então, entre em publicidade sabendo que você vai ter que estudar muito, porque que nem eu citei o exemplo aqui, os advogados, no máximo que acontece é uma atualizaçãozinha da lei aqui e outra coisa. Claro que eu tô sendo totalmente leviano, porque eu não sei como que é advogado, mas eles não precisam estudar tantas coisas. No máximo, estudar um marketing para poder fazer o próprio marketing. Os engenheiros também, as fórmulas são as mesmas. Agora, a gente de publicidade, principalmente se você se formar na parte digital, se você quer trabalhar com mídias sociais, todo santo mês muda alguma coisa no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, no TikTok, no YouTube, em outra mídia, qualquer outra mídia que eu nem sei que existe ainda. Então imagina o tanto que você vai ter que se atualizar, o tanto que você vai ter que estudar. Muitas vezes você vai ter que deixar um pouquinho a sua vida social de lado para poder estudar em alguns pontos, para poder se especializar, fazer cursos fora da sua cidade, fazer cursos online, cursos presenciais que eu citei aqui. É isso. E agora tem a IA que você também tem que aprender sobre IA para poder sobreviver no mercado. Então, se você quer vir para a publicidade, venha. Ainda vale a pena, ainda é um mercado que tem muito dinheiro sim, mas para quem é especialista, para quem vai atrás de se especializar em áreas, tá bom? Esse vídeo está entrando no dia 1º de fevereiro, que para quem não sabe é o dia do publicitário. Essa foi uma lei que foi aprovada em 1966. Não foi uma lei, né? Foi uma data que foi reconhecida em 1966 aqui no Brasil, para que a gente pudesse ter um nome mais... Para que a gente pudesse ter uma data para essa profissão que sofre muito, mas também ela é, quando bem executada, muito bem remunerada. Então, esse foi o vídeo de hoje para falar um pouquinho se vale a pena ou não trabalhar com publicidade em 2026. Você que quer dar um passo a mais na sua carreira digital, principalmente na sua carreira digital, quer entender como escrever um pouquinho melhor, tem um link do meu curso, tudo sobre criação de conteúdo, também está aparecendo o QR Code, provavelmente desse meu lado direito aqui, para que você possa garantir a sua vaga. É um treinamento muito rico, então eu convido você a conhecer e garantir a sua vaga do treinamento. Eu peço para que você se inscreva no canal se você chegou aqui por esse vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário para saber, ou para tirar mais alguma dúvida sobre publicidade. Deixa um like para eu saber se você gostou você gostou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo.